E a gente vê, então, o verso 6, mais um bloco do texto, que vai usar um poema muito bonito agora para falar da natureza, que também é citado pelo Novo Testamento. O verso 6 diz, uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, o que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, aqui é interessante que o interlocutor ele vai reclamar, né? Vai reclamar não, ele vai indagar. Tá, mas como é que eu vou falar de esperança para um povo que está fadado a passar? Assim como a erva, né? Assim como a flor ali, tem uma data de validade, é pó, tipo, vai chegar ao fim. Mas, de novo, a gente precisa ter em mente, eu acho que é isso que o texto está tentando lembrar, de que a esperança não está no ser humano, não está no povo, não está na duração de Israel como nação, não está em quanto tempo eles vão viver, no que eles vão acompanhar. Isso tudo é transitório, né? A mensagem que esse profeta, que esse anunciante, esse porta-voz precisa dizer, não é algo que vai estar centralizado no ser humano, é algo que está centralizado na durabilidade, né, na estabilidade de Deus. Assim como o Salmo lembra, né, eu levo meus olhos para os montes, porque os montes eram aquelas coisas que o israelita nascia, estava lá, morria, o monte estava lá. Então, essa imagem dos montes como o poder de Deus é muito forte, e aqui ele está comparando a transitoriedade da natureza da flor ali, da erva e tudo mais, com a estabilidade e a longanimidade, a durabilidade de Deus como alguém eterno e poderoso, né? A imagem mais elevada que Deus usa aqui nessa porção de Isaías para falar do povo é exatamente que o povo é a glória, né, do ser humano é como a flor. A pessoa pensa, que bom, né? A flor é bela, é cheirosa, mas não. Ele está falando que a flor é transitória. Ela existe hoje, amanhã já murcha, né? Já seca. Então, assim, depois de Deus ele vai carregar mais assim nos elogios, né? Ele vai ficar falando um pouco mais sobre quem nós somos, sobre quem o povo é. E assim, a parte mais bacana que ele fala é: vocês são como erva, porque são belos? Não, porque morrem logo, porque passam, são transitórios. Na verdade, ele falando aqui da glória humana, né? Ele não fala nem apenas do ser humano, ele fala da glória, aquele que a gente conquista de mais elevado, isso passa no instante. A gente fala de legado, né, de alcançar alguma coisa, até o nosso legado, aquilo que a gente conquistou, né, a Ezequias todo orgulhoso lá, olha o tesouro que eu tenho aqui juntado no templo, tal, não sei o que, morreu, vem Babilônia e leva embora, né, então, na verdade, quando a gente se dedica a coisas mundanas, a gente se dedica a coisas efêmeras, né, a coisas passageiras, e aqui, essa mensagem de conforto, ela precisa ser substancial, porque a gente não está falando aqui da conquista de alguma monarquia mais poderosa que Babilônia que vai simplesmente vir e acabar com tudo. A gente está falando do próprio Deus. Então a gente está falando de uma glória eterna, né? de um poder soberano. Então essa mensagem de conforto ela está embasada em algo completamente concreto. Né? Essa resposta que Israel está falando, será que Deus quer? Ela está sendo cada vez mais confirmada. Olha, ele quer. E na verdade aqui o que é colocado em relação à transitoriedade da glória humana é a durabilidade não só de Deus, mas da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, o que Deus falou é realidade. O que ele promete você já pode contar como garantido. Porque é a mesma palavra que fala haja e as coisas passam a existir. Né? Então quando ele promete, quando ele firmou sua aliança, ele vai cumprir sua aliança. Ele prometeu que vai livrar? Então pode esperar que vai acontecer. Né? Então ele quer e ele está fazendo isso, ele vai fazer. Verso 9. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, assim, essa seção do texto aqui vai encerrar reafirmando de fato que Deus quer livrar Israel, né? Ele vem com seu braço dominante ali para dar o galardão, para dar a recompensa, né? Mas ao mesmo tempo que ele vem com esse poder, ele vem com carinho, né, para cuidar do seu rebanho, para acolher os cordeirinhos, carregar no colo e tal. Então, novamente, você vê o tempo todo no texto,
aqui do capítulo 40, né? Essa variação ali entre um Deus todo-poderoso, que é extremamente forte para fazer o que ele quiser, mas ao mesmo tempo um Deus gracioso, um Deus misericordioso, carinhoso, que quer cuidar do seu rebanho, que quer cuidar dos seus filhos. E agora que a gente vai para o verso 12, essa nova sessão, a gente vai responder agora uma segunda pergunta que Israel está fazendo lá no exílio. A primeira é, Deus ele quer nos livrar? E os 11 primeiros versos já responderam, sim, ele quer muito. E agora a pergunta que fica é, tá, mas ele pode? Ele tem força para isso? Porque veja, a gente está aqui em Babilônia. E de acordo com os costumes culturais da nossa época, a nação mais poderosa é aquela com os deuses mais poderosos. A nação que vence a guerra é porque o Deus, a divindade daquela nação, venceu. Certo? Então a gente sabe que Yahvé é poderoso, mas Babilônia venceu. E a gente está aqui no território de Marduk. Aqui é Marduk que manda, porque Babilônia é a nação mais poderosa. Então beleza, eu já li aqui no texto que Deus é poderoso e tudo mais, e ele quer me salvar. Mas ele é tão poderoso quanto Marduk? Ele é tão poderoso quanto as outras divindades das outras nações? Como essas nações que nos conquistaram, que nos trouxeram como escravos e nos exilaram e tudo mais. Então Deus ele consegue, tudo bem, ele tem boas intenções, ele até ama, mas ele tem poder suficiente, ele tem força suficiente para poder derrotar Marduk, derrotar toda a nação da Babilônia. E a gente vai começar a ver agora, no texto, uma certa conversa aqui das entrelinhas com a própria cultura e o pensamento babilônico. Né, da cultura das suas divindades, da sua religião. Isaías meio que vai começar a conversar aqui para mostrar que tudo aquilo que não só Israel, mas Babilônia pensa em relação às divindades locais, Deus é muito mais poderoso do que isso. Né? Toda aquela expectativa é cumprida e excedida. Né? Então, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Aqui ele está colocando tudo numa escala como se Deus estivesse brincando de Lego, né? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Esse primeiro trecho aqui, Vanédia, mostra um Deus, né, essa explicação de um Deus soberano, maior. E é interessante que o panteão babilônico, que assim, a maioria das nações tinha panteões, né? Não era simplesmente um Deus único. Toda a visão que o ser humano tinha a respeito das divindades eram divindades muito semelhantes aos costumes dos próprios seres humanos, né? Era meio que uma projeção daquilo que eu imagino que eu sou, então os deuses devem ser isso, só que um pouco melhor, um pouco mais desenvolvido. Então, o panteão babilônico era muito farto, com deuses para cuidar de tudo quanto é tipo de questão, né? Como se fossem subsecretarias de divindades, assim, né? E aí você tinha esse grande conselho na visão babilônica, onde os deuses sentavam para tomar decisões, e aí Marduk ia lá pegar algum conselho quando ele não sabia o que fazer e tal. Então, o texto aqui começa mostrando a limitação das outras divindades e como Deus ele cumpre tudo isso, ele supera tudo isso. Então ele pergunta aqui, olha, esse Deus que traz as coisas na sua mão e consegue pesar uma montanha na sua balança, imagina, aquela massividade de pedra, de terra, Deus pega assim, não, deixa eu ver aqui na minha balança quanto que isso pesa e tudo mais. Esse Deus, ele pergunta assim, de forma retórica, quem é que pode dizer assim, ó, Paulo vai dizer isso lá em Romanos, né? Quem é que pode perguntar para Deus, ó Deus, lembra daquela vez lá que eu te dei um conselho, o senhor achou legal porque o senhor não sabia o que fazer e tudo mais, né? Então, existe algum conselheiro aqui que possa dizer para Deus o que ele faz ou não? Deus é completamente poderoso, mas ao mesmo tempo ele é completamente ciente de tudo que precisa ser feito. Ele sabe o que Israel está passando, ele sabe como resolver e ele tem poder para isso. Sim, inclusive a linguagem aqui que Isaías usa é uma linguagem de plenitude, né? Que Deus está em todo lugar cuidando de tudo, porque você tem, no paganismo, você tem muito comumente deuses que são regionais, né? Então, territoriais. Aí você tem Deus das águas, Deus dos montes, mas aqui a linguagem que Isaías usa é colocando extremos. Ele fala de águas e fala de terra. Ele fala do pó da terra e fala dos céus. Ele fala da terra assim e fala dos montes. Então, assim, sempre colocando os extremos para colocar assim, olha, tá vendo isso aqui? Deus é Senhor de tudo isso aqui. Deus é Senhor da terra e do céu, das águas e da parte seca. Então, ele vai colocando assim Deus como soberano
perante tudo, por toda a criação, para mostrar, né, que o povo não precisava temer, que não era uma questão assim de, tá, Deus quer, mas querer não é poder, né, meu amigo? Aí que no caso de Deus querer é poder. Deus quer e ele pode, porque ele tem domínio sobre tudo. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.